Seu nome completo, por favor. Adenilde da Luz Leitão. Brasileira, seu estado civil. Solteira. Profissão. Fisioterapeuta. Seu endereço, por gentileza. Rua do Bico, condomínio Milano, e apartamento 12, bloco 12, apartamento 101. Qual bairro? Turu. Turu, São Luís. São Luís Maranhão. Sim. A senhora tem algum interesse nesse processo? Não. A senhora é parente de alguma das partes? Também não. A senhora promete dizer a verdade do que for perguntado? Sim. A senhora fica advertida dos pesos do falso testemunho. O que significa isso? Mentir em juízo constitui crime. Se a senhora mentir e vier a descobrir que a senhora mentiu, a senhora pode ser processada criminalmente por crime de falso testemunho. Está claro isso para a senhora? Sim, está claro. Perfeito. A senhora conhece aquela senhora? Não, não conheço. A senhora não conhece. A senhora chegou a prestar serviço no Hospital São Domingos? Eu sou coordenadora da fisioterapia, então presto serviço lá, todos os dias, entendeu? Trabalho lá. Essa fisioterapia, ela é prestada onde? No quarto? É avulso? Como é que funciona? Não, a fisioterapia ela é prescrita onde tem, ela é prestada assistência onde tem necessidade. Mediante a prescrição médica, pode ser num setor de emergência, pode ser na UTI, pode ser na unidade de internação. Mediante a necessidade do paciente, se apresentar algum... Que tipo de fisioterapia? A senhora Tá. perdoe Tá, não, tudo bem. A fisioterapia ela se constata na forma de fisioterapia respiratória, procedimentos respiratórios e motores. Quem está numa UTI precisa de fisioterapia? Precisa. Que tipo? Pode ser a respiratória ou a motora, ou as duas juntas, ou isoladamente, uma ou outra. Entendi. A senhora, naturalmente, a senhora atende vários pacientes. A senhora não reconhece um especificamente. Mas eu pergunto à senhora, o paciente, a fisioterapia é um serviço coberto pelos planos de saúde? Ele é coberto, mas nesse caso, o Bradesco hoje é coberto, mas antes não era. Como assim? Não tinha credenciamento para o plano Bradesco, que era a gente sabia dessa situação, que não estava credenciada a fisioterapia pelo Bradesco. Entendi. E me diga uma coisa, existe hoje, no cenário atual, Sim. independente, algum plano que não tenha a fisioterapia credenciada? No cenário atual, o senhor fala do hospital ou geral? Do hospital, vamos tratar do hospital. Não, nenhum. Todos hoje estão cobrindo a E no fisioterapia. geral, existem situações? Ou a senhora não tem conhecimento? Não tenho conhecimento se no geral existe. Mas era comum isso no passado? Isso. Algumas operadoras não nos contratos ou não ofereciam o serviço de fisioterapia para os pacientes que estavam internados. Entendi. A senhora é prestadora de serviço avulsa ou é empregada? Eu sou empregada do hospital. A senhora é empregada do hospital? Todos nós lá somos empregados. Empregada do hospital. Tá, carteira assinada. Sim. Tá. Então a senhora recebe salário, a senhora não recebe por serviço prestado? Não, é salário. Salário. Sim. Tá certo. E a senhora não sabe como é o procedimento quando o serviço, na época, o serviço de fisioterapia, que não era coberto por um outro plano de saúde, qual era o procedimento que era adotado? Então, posso lhe falar da rotina, da Sim, assistência claro, da fisioterapêutica, rotina. É isso que né? eu quero saber. Então, o paciente, por exemplo, está na UTI, chegou, o médico avalia, a equipe toda faz a admissão do paciente, né? Incluindo o fisioterapeuta que fica... hoje é um profissional que fica 24 horas dentro das UTIs, junto com os médicos e enfermeiros. Os demais fazem uma assistência no total de 12 horas. E aí a gente é acionado, né? O paciente chegou, o médico avalia, e aí prescreve a fisioterapia. E a gente também faz essa avaliação mediante essa prescrição e executa os procedimentos de acordo com o que o paciente necessita, que pode ser tanto a respiratória, com os exercícios voltados para a parte respiratória, como a motora também. Quando o plano de saúde, por alguma razão, não autoriza a realização do procedimento de fisioterapia, qual é a providência que o profissional de fisioterapeuta adota? Ele fica aguardando o ok do hospital? Como é que funciona? Não, o nosso protocolo é mediante a prescrição, então o médico avalia a necessidade, né? Então, prescreveu, a gente já tem que fazer a assistência em si, porque essa questão de autorização não
não está inserido com o nosso setor, entendeu? Nós estamos dentro do setor prestando assistência e o nosso protocolo é prestar assistência do paciente mediante a necessidade. Entendi. Por que o Bradesco não autorizava a fisioterapia antes? Ou por que o Bradesco não autorizava a fisioterapia antes? Então, era comum isso em relação à fisioterapia dos demais planos, não autorizar? Não, os outros eram autorizados, o Bradesco não autorizava, não era credenciado. Então, assim, o hospital fez um levantamento de custo, né, em relação ao serviço de fisioterapia em si, e aí eles viram que os repasses pelos planos de saúde, pelas operadoras, era muito baixo e os contratos todos antigos não tinham contratos renovação de contrato, e os valores repassados pelos procedimentos de fisioterapia era muito baixo. O hospital fez um levantamento, acionou todas as operadoras, enviando cartas que, a partir da data tal, se eles... Claro, previamente deu um prazo para eles entrarem em contato, fazerem negociações. Se aquele prazo, se eu não me engano, foi de 1 ano, eles não entrassem em contato, eles passariam a cobrar da forma particular dos pacientes que os planos não aderissem. E aí o Bradesco foi um dos que não aderiu. Os demais aderiram, sentaram com o hospital, fizeram negociações e começaram a pagar naqueles valores que o hospital fez. Entendi. E isso com o Bradesco só aconteceu depois, a senhora sabe quando? Eu acho que foi em novembro de 2015. Entendi. Foi um dos últimos que aderiu, na verdade. Entendi. Doutor, tinha outros planos que não aderiram na época? No início, quando eles mandaram aquela carta, bem inicialmente. Mas aí logo depois eles vieram fazendo negociações com o hospital. Tá. Doutora, perguntas? Bom dia. A minha pergunta é uma pergunta que você deve remontar ao tempo, né? Em 2015, nessa prática interna, era abordado o próprio paciente em relação à não cobertura de um plano de saúde? Na época ou hoje, o hospital, no seu setor, ia abordar o paciente diretamente dentro do hospital? Dentro da internação? Doutora, assim, eu posso falar em relação à UTI, né? Sim. Não ia abordar o paciente lá dentro da internação. Não abordava, né? Então, o paciente estava no momento de recuperação e a gente prestava serviço e eu mesmo nunca vi ninguém sendo abordado na UTI por conta disso. Sabe informar se o setor faz contato com o responsável pelo paciente, responsável financeiro, ou a pessoa, a familiar que está lá, o setor faz esse contato diretamente para eventualmente cobrar alguma coisa que não está acobertado pelo... Eu creio que sim, com o familiar. Na unidade de internação, o setor, acho que ele já entra em contato com o familiar, o responsável, para informar desses serviços. Certo. Então, pelo que você falou, não há qualquer condicionamento de assistência de fisioterapia, independentemente do plano cobrir ou não. Sim. Sim. Independente dele cobrir ou não, nós prestamos assistência. Porque tem situações, por exemplo, um paciente que está em ventilação mecânica, é algo rápido, né? Então, um paciente, mediante uma insuficiência respiratória, são procedimentos que têm que ser tomados de imediato. Então, não aguarda-se a autorização do convênio para poder fazer esse tipo de procedimento. Muito bem. Só isso, Excelência. Obrigada. A senhora pode ir. Doutor, perguntas? Tá ok. Se a testemunha sabe me informar, sim, ela acabou de dizer, né, que independentemente do plano autorizar ou não, o procedimento vai ser feito. Se a colheita da assinatura em relação ao financeiro é feita, a cobrança é feita as duas partes, o paciente, o contratante no caso, e a família? É o que eu respondi aqui para a doutora Valéria, a mesma coisa. Para o paciente em si, eu nunca vi esse tipo de cobrança ser chegado para ele, no momento em que ele está lá no leito, internado. Mas para o familiar, eu já vi em outras ocasiões o familiar sendo chamado no setor e informado da cobrança. Tá. Embora procedimento administrativo, mas se a testemunha tem ciência em relação ao débito gerado, se é em do paciente ou do contratante, do assinante, da família, no caso. O débito? O débito. O débito é no nome da pessoa que está ciente no momento da apresentação do termo. Apenas no nome dele, não é isso? O nome.
Não é isso? sei lhe dizer se apenas, mas que ele é ciente, sim. Tá, ok. Então, quando é lançado a cobrança em nome do contratante, da familiar que assinou, inexiste algum outro tipo de cobrança em nome do paciente. É isso? Se inexiste, eu não sei lhe responder. Você tem ciência em relação a partir de que data foi? Você até falou, mas se existe um contrato entre o Bradesco, que obviamente deve existir, mas não foi juntado no processo, não se sabe por quê, adotar o procedimento de fisioterapia a partir de que data? O contrato do credenciamento com o hospital Isso, em relação à fisioterapia. foi em novembro de 2015. Novembro de 2015. Foi no ano de 2015. Só isso mesmo. Só isso.